Amor é revolucionário. E se não for para ser, que não chame de amor. Esse videocast é um espaço de liberdade, sexualidade, educação espiritualizada sem rótulos e zero gratiluz. A base de toda real revolução é o amor, e amor é espiritualidade para todos. Bem-vindos, bem-vindes a esse videocast Revolucionários do Amor. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante e fundamental para mim, que é o que é Tantra. O que realmente é isso? E eu vou falar um pouco dos usos atualmente sobre essa palavra. Então a palavra Tantra, a partir dos mestres e dos estudiosos, é um nome dado para um movimento espiritual que floresceu na Índia. Então essa tradição, na verdade, ela não tinha esse nome. Esse nome foi dado pelos estudiosos e é utilizado hoje pelos mestres, pelos guias e pelos professores dessa prática. Esse nome, ele nos influencia até hoje, e essa prática espiritual, essa filosofia espiritual que nasceu na Índia, floresceu na Índia nesse momento, nos influencia até hoje. E essa palavra, ela caiu dentro do mundo ocidental num lugar complicado, porque as pessoas começaram a confundir Tantra com Neo-Tantra. O Neo-Tantra, ele é uma vertente que nasceu principalmente nos Estados Unidos, que ele tem influência do mundo hippie, ele tem influência do Osho, ele tem influência do que a gente chama de bioenergética, dos alunos de Reich, que é um grande psicólogo, que foi aluno do Jung, foi aluno do Freud, que junto com o Lowen eles criaram o que a gente chama de bioenergética. E o Neo-Tantra, ele vai trabalhar uma série de questões que estão relacionadas com sexualidade sagrada, com o que eles chamam de sexo tântrico, o que eles chamam de massagem tântrica. Tudo isso está dentro do pacote neotântrico. O que eu estou explicando aqui nesse vídeo, que é o que é Tantra, normalmente para diferenciar a gente chama de Tantra clássico. O Tantra clássico, ele, em origem, essa palavra significa textos. E esses textos, ou essa vertente do Tantra clássico, ele é muito conhecido hoje, principalmente, porque existe um tipo específico de budismo, que é o budismo tibetano, que tem a sua origem nesses textos tântricos. Então a palavra Tantra, originalmente, ela significa textos. Então são uma série de escrituras que estão presentes, muito presentes no budismo tibetano. Só que o budismo tibetano é uma versão desse ensinamento voltado para o monastério, voltado para esse lugar de uma pessoa que está reclusa. E o Tantra, em origem, surgiu justamente para as pessoas que não estão reclusas. Então é muito frequente na Índia você encontrar pessoas que estão realmente entregues para a vida espiritual. Isso, no nosso mais comum lugar, dentro do mundo ocidental, a gente chama essas pessoas de padres ou de freiras, que realmente entregam a vida para a espiritualidade e vão morar nos monastérios, vão entregar a vida para essa prática de você estar o dia inteiro voltado para isso. O Tantra, ele surge inicialmente para que pessoas que estão vivendo a vida, ou seja, mulheres, ou seja, pessoas que estão trabalhando, pessoas que estão ali fazendo as atividades de vida diária, tivessem acesso a esse conhecimento, a prática espiritual, realmente a vida como uma prática espiritual. Então o Tantra, ele realmente é a primeira grande tradição espiritual que nasceu ali no sul da Ásia, que ela pensa um outro tipo de libertação, um outro tipo de encontro, ou muitas vezes a gente usa a palavra moksha, de iluminação, de despertar espiritual. E esse outro tipo de liberação, ele é muito importante ser ressaltado, porque as grandes vertentes espirituais
vão falar de uma iluminação transcendental, que você vai transcender essa matéria, que você vai sair desse estado e que você vai para outro estado, seja ele no astral, no universo, em algum aí lugar que as pessoas estão falando sobre essa coisa de transcender, de você renunciar a essa vida cotidiana e você tá nesse lugar transcendental. Então o Tantra ele nasce nessa contradição de entender que viver é uma experiência espiritual, que tá no corpo é em si uma prática espiritual. E como essas outras pessoas que não podiam, não teriam acesso a essa prática, né, não poderiam renunciar à sua vida para estar ali no pé do guru ou dentro dos ashras, elas também tivessem acesso a isso. Então o Tantra ele nasce sim já de uma potente revolucionária muito forte, de uma visão espiritual muito forte, e ele apresenta formas de meditação, não para você transcender essa experiência, mas para você realmente entrar em conexão com seus sentidos, entrar em conexão com o seu corpo, entrar em conexão e intimidade com isso que a gente está chamando de realidade, para você entender essa realidade como uma expressão da divindade, entender o corpo como um território do sagrado, entender a experiência como uma experiência espiritual. Então ele não é voltado para aquela pessoa que renunciou à vida. O Tantra, em essência, ele é voltado para você entender a vida como uma prática espiritual. E a sua vida, ela inclui a sexualidade. Então o Tantra ele não é sobre a sexualidade em si. Ele inclui a sexualidade, mas ele não é focado nisso. E ele pode ser focado em qualquer atividade diária, como você mover o seu corpo pelo espaço, como você respirar, como você varrer a sua casa. Tudo pode ser uma prática espiritual sobre esse ponto de vista e sobre esse caminho espiritual. Então ele vem muito para quebrar essa falsa dualidade, essa falsa dicotomia entre que existe um mundo espiritual lá fora, dentro da igreja, ou dentro do ashram, ou dentro de onde for, e entender que o mundo espiritual é a própria vida. Entender que a divindade ela está na terra. Entender que a divindade está na natureza, ela está na respiração, ela está em tudo que existe. Então o Tantra não é centrado no sexo. Isso é um erro muito grande de tradução. E entre os erros muito grandes de tradução que a gente tem, de ensino do Tantra, ensino das escolas de Tantra que a gente tem, um dos erros principais que eu aponto muito é essa visão heteronormativa do Tantra. No momento que as pessoas trazem o Tantra muito vinculado nessa parte sexual, que na verdade nem é Tantra, é Neotantra, elas acabam por fazer uma tradução, principalmente nas escolas do Brasil, de entendimento que uma divindade específica, que seria Shakti, está representando as mulheres e uma outra divindade específica está representando os homens. E daí você imagina que você é uma pessoa oriental e você inventa ali uma escola e daí você começa a falar assim, os homens são Jesus e as mulheres são Maria Madalena. É mais ou menos a mesma ideia se você ficar afirmando o tempo inteiro que as mulheres são Shakti e os homens são Shiva. Nesse entendimento que tudo é conectado, as divindades elas estão no seu corpo. Então Shiva e Shakti são como yin e yang, como feminino e masculino. São energias do mundo que se complementam. E elas estão dentro de você. Elas estão dentro de tudo que existe. Elas estão dentro da vida. Elas compõem a vida. Todas as divindades compõem tudo que existe. A gente utiliza a divindade para tentar entender o que é a não-dualidade. Porque a não-dualidade, o grande espírito, isso que tece todas as coisas, ele é muito difícil de ser explicado. Então a gente cria esses entendimentos, né, essas divindades, a gente cultua elas para conseguir compreender melhor o mundo. E se a nossa visão de mundo é machista, patriarcal, heterocentrada, a gente acaba traduzindo filosofias espirituais com esse ponto de vista. E daí, se o Ocidente entende que complementação é homem e mulher e que homem e mulher são complementares, o que em si não é verdadeiro, ele traduz Shiva e Shakti como coisas complementares para reforçar uma heterossexualidade compulsória.
Então o Tantra, ele não tem essa visão heteronormativa, ele não tem uma visão que não inclui toda a comunidade LGBT e todas as expressões eróticas de todos os tipos, de todos os gêneros, de todas as formas. Ele está muito mais relacionado com uma espiritualidade que compreende que tudo é amor, então qualquer forma de expressão de amor está incluso nisso, do que uma separação ou de um lugar muito branco, muito elitista, muito heteronormativo. Então é muito importante você conhecer quem são seus professores, conhecer o discurso político que eles têm, conhecer profundamente do que eles estão falando e se eles têm real conhecimento de Tantra clássico ou não. Porque se você está aprendendo algo que está sendo dito Tantra e que não tem um vínculo real com a história do Tantra clássico, ou até mesmo de uma fonte neotântrica realmente terapêutica, você pode ser aí cooptado por uma lógica terapêutica muitas vezes colonizatória, muitas vezes racista, muitas vezes homofóbica. Então é muito importante você tomar cuidado com o tipo de professor que você está seguindo, que você está escutando, que você está comprando curso. Então tome essa consciência. Se você tem qualquer dúvida sobre esses temas, se você quer saber quais são as minhas referências dos meus professores de Tantra, quem que eu indico aqui no mercado brasileiro. O mercado brasileiro ele realmente tem escolas muito difíceis que são ditas Tantras, mas na verdade de Tantra elas não têm muito. Então se você quer saber mais sobre Tantra clássico, sobre Neotantra voltado para uma prática terapêutica, você pode fazer perguntas aqui embaixo. Se você ficou com alguma dúvida, você pode me perguntar ou entrar em contato comigo no meu Instagram, no @sa_faz.